Boa noite, nossos prezados amigos e demais companheiros simpatizantes dos estudos da doutrina espírita, codificada por Hippolyte Léon, Denis Rivaio, Allan Kardec. E hoje, dia 14 de outubro de 2020, voltamos a apresentar com toda satisfação, com todo prazer, mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui de Limoeiro. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade e apresentar mais uma vez e dizer que está à disposição a leitura no Facebook do redator Severino Barbosa, que é a revista Espírita, editada pela Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, apenas para o conhecimento do público. Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, em sua edição mais recente, que fala sobre os desertores do Espiritismo, um artigo longo escrito pelo próprio Allan Kardec, quando estava aqui entre nós reencarnado. E fala também, recomenda que estudemos as obras do senhor Allan Kardec para entender a Bíblia e entender o que Jesus disse em seus evangelhos. Esta é a revista Espírita, Nova Era, Novo Mundo. E o jornal Espírita Allan Kardec, que é publicado pela mesma instituição espírita. Vemos aqui uma foto de Allan Kardec, que também está disponível no mesmo Facebook. E esta edição recente de O Livro dos Espíritos trata da primeira pergunta de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Pergunta número 1: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. A primeira edição, só para informação, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com apenas 501 perguntas, foi publicada a 18 de abril de 1857, lá em Paris, na França. E a segunda edição completa e definitiva, até hoje, com 1019 perguntas e respostas, em março de 1860. E então nós temos aqui o prazer, a satisfação de apresentar alguns artigos aqui. As religiões mataram Deus. Um artigo publicado por um dos maiores escritores espíritas de todos os tempos, J. Herculano Pires, de São Paulo. E algumas mensagens do médium, do respeitado médium, Divaldo Pereira Franco. E convidamos a todos para o conhecimento do jornal Espírita Allan Kardec da revista. Todos disponíveis no Face do redator Severino Barbosa. E gostaríamos de conversar um pouco hoje sobre os lugares mal assombrados, que esse capítulo está no livro dos médiuns. No capítulo que gostaríamos de citar para estudo, o capítulo 9, dos lugares mal assombrados. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaríamos de ler
um pensamento, uma reflexão, aqui neste livro Depressão, Tragédia do Homem Moderno. Mas é um mal que vem desde o começo dos tempos, a depressão. E então o autor diz aqui: controle a ansiedade. Quando você estiver tenso, ansioso e quase desesperado, experimente orar a Deus para abrandar esse desconfortável estado de espírito. Como a prece é uma evocação aos bons espíritos, com a aproximação do seu anjo da guarda pela prece, certamente tudo em sua vida voltará ao normal. Vejamos o valor da prece para atrair a companhia, o auxílio, a ajuda do nosso protetor espiritual, que todas as criaturas humanas, elas não estão desprezadas. Deus coloca ao lado de toda criatura humana um anjo da guarda, um espírito que é responsável por nós diante de Deus. Oremos a Ele. Essa é a recomendação do autor do livro. E ele encerra: não esqueçamos, a prece de coração é uma vacina contra os males do espírito. E agora vamos iniciar a nossa conversa, as nossas reflexões sobre essa questão de casas mal assombradas. Na realidade, quando muita gente pergunta se existem lugares, casas, recintos mal assombrados, a resposta do Espiritismo é que existem os lugares mal assombrados, visitados por espíritos que desencarnaram, espíritos de pessoas humanas, que passaram para o mundo espiritual, mas ainda, embora espíritos, não morreram. Aliás, morreram, mas não desencarnaram. Porque a maioria das pessoas que aqui na Terra a gente diz morreu, não morreu. Morreu, mas não desencarnou. Não desencarnou porque desencarnar significa estar do outro lado, ou entrar do outro lado da vida como espírito, e em pouco tempo se desligar das atrações, dos apegos da vida material. E muita gente que desencarna ainda fica apegada aos seus bens materiais. Donos de engenhos permanecem em seus engenhos, pensando que ainda é de propriedade deles. Nada nos pertence. Muitas outras pessoas continuam em suas casas, apegadas aos seus objetos de uso pessoal e assombrando o povo da casa, com aparições, com barulhos, com ruídos, e de modo que as pessoas que desencarnam, aliás, que morrem na linguagem vulgar, elas não desencarnaram, apenas passaram da vida para outra, mas continuam aqui na Terra. Logo não desencarnaram. E então Allan Kardec, abordando no Livro dos Médiuns, que só para conhecimento é a segunda obra da codificação espírita, a primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda é o Livro dos Médiuns, que é um prosseguimento ou uma continuação do Livro dos Espíritos. E aqui então nessa questão, Allan Kardec recebia muitas perguntas, e essas mesmas perguntas que ele recebeu dos interessados no Espiritismo, naquela época, ele fazia essas perguntas aos espíritos guias, aos protetores da Sociedade Espírita de Paris, que o próprio Allan Kardec fundou em 1858 e foi presidente dessa instituição até o seu falecimento, que foi em março de 1869. E então Allan Kardec submetia essas perguntas a esses espíritos elevados que eram os mentores espirituais dessa Sociedade Espírita de Paris. E então, na questão número 132,
desse livro dos médiuns, no capítulo 9, que nós indicamos para os estudiosos da doutrina espírita, Allan Kardec diz assim, ele faz um preâmbulo pequeno. As manifestações espontâneas, manifestações dos espíritos, que em todos os tempos se hão produzido, não é só agora, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras, não é, ostensivas de sua presença em certas localidades, que pode ser a casa do morto, a família do morto, a propriedade do morto, as fazendas do morto, os engenhos do morto. Esses são os locais que eles continuam. Constitui esse fato a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas, diz Allan Kardec, as respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. A primeira pergunta aos espíritos superiores é esta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas? Ou se apegam também às coisas, quer dizer, aos objetos pessoais que eles possuíam aqui na Terra, às suas propriedades, a sua prata, ao seu ouro? Essa é a pergunta, que é a pergunta primeira. E os espíritos respondem: depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, desapegados do mundo material, muitas vezes se obstinam, insistem em vigiar-lhe e montar-lhe guarda, quer dizer, continuam vigiando seus bens, seus objetos pessoais, e montam-lhe guarda. E a outra pergunta, que conste a resposta dos espíritos. Aí Allan Kardec pergunta: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Se eles preferem um lugar a outro para mal assombrar esse recinto, tem preferência? Aí o espírito superior responde: o princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde se lhe oferece ensejo de praticar o amor. Os que estão, os espíritos do bem, os espíritos elevados, que já estão desapegados das coisas materiais, procuram os lugares onde tem ensejo deles instruir as pessoas, inspirar as pessoas, levar as pessoas daquele ambiente a praticar o bem. São atraídos mais, esses espíritos, pelas pessoas do que propriamente pelos objetos materiais, porque eles já estão desligados dos bens materiais que eles deixaram aqui na Terra. Então eles estão, no verdadeiro sentido, de desencarnados, porque não tem mais apego aos bens materiais. Contudo, diz Kardec, aliás, diz o Espírito na resposta, pode dar-se que dentre esses espíritos, alguns tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores, aqueles que ainda continuam apegados aos bens aqui da Terra, aos bens materiais. E o Espírito então responde a essa pergunta: certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Exatamente. Por quê? Porque os espíritos são os homens fora da matéria. Ora, se aqui na Terra existem os homens ignorantes, desconhecem de cultura, desconhecem de tudo, de educação, não é isso? Eles são ignorantes, pouco adiantados, mas não são espírito perverso, não são espírito mau, no verdadeiro sentido da palavra malícia, maldade, perversidade. A mesma coisa são os espíritos, porque no mundo espiritual é apenas uma continuidade do mundo material, só que nós estamos lá despidos dessa veste,
do corpo material, mas continuaremos com os apegos aqui na Terra. Mas se formos bem educados e lá nos esforçarmos alguma coisa, nós pouco a pouco vamos nos desprendendo, quer dizer, nos desapegando dos bens materiais que ficaram aqui na Terra. E a quarta pergunta: tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas, quer dizer, as ruínas das casas que estão caindo, ou alguns lugares de solidão? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: nenhum. Não tem fundamento. Não há fundamento nessa crença de que os espíritos frequentam frequentemente, eles vão frequentemente, de preferência às ruínas, às casas ou aos locais onde não existe ninguém. Não, nenhum. Aí o espírito continua: os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros lugares. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre, quer dizer, triste, de certos sítios, de certas localidades da zona rural, por exemplo, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo, quando nós estamos em determinado lugar, ermo, desabitado, quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma, por aparição, ele quer dizer, a sombra de uma árvore, a sombra de uma bananeira, a sombra de uma mangueira, ou qualquer outra sombra, e por espectro, o grito de um animal, ou o sopro do vento. O medo não faz isso tudo? Faz sim. Os espíritos, continua aqui, gostam da presença dos homens. Daí o preferir os lugares habitados, preferir esses lugares aos lugares desertos. O que é que os espíritos vão fazer no cemitério, se não tem ninguém lá, somente os túmulos? Os espíritos estão nos lugares, nas cidades, nas comunidades onde existem os encarnados, porque eles gostam de estar naquele meio, porque as duas sociedades, elas se fundem. A população invisível dos espíritos, ela se mistura com a população dos espíritos encarnados que somos nós, de modo que elas duas se fundem e se completam, as duas populações, desencarnada e a encarnada que somos nós. Contudo, termina aqui o espírito, contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Essa é a pergunta de Kardec. Contudo, Kardec insiste, contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres dos espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que prefiram a solidão. Aí o espírito dá a resposta aqui. Por isso mesmo, diz o espírito, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente, continua o espírito, que se alguns se conservam insulados, quer dizer, isolados, alguns espíritos, é porque assim lhes apraz, é o gosto do espírito. Isso, porém, não constitui motivo para que, forçosamente, tenham esses espíritos predileção pela ruína. Eles não têm. Em muito maior número de espíritos os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Então, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita o tema é Lugares Mal Assombrados. E voltaremos no próximo programa, Encontro com o Espiritismo, no mesmo livro e consultando essas outras respostas dessa mesma obra, o Livro dos Médiuns, que será na próxima edição. Muita paz para todos e consultemos os livros
de Allan Kardec, as obras de Allan Kardec. Muita paz e até o novo programa, a nova edição do programa. Muita paz.